Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para tecer um comentário acerca de um conceito de poesia desenvolvido por um filósofo e poeta alemão chamado Hölderlin, que viveu entre os anos 1770 e 1843. Hölderlin desenvolveu um conceito bastante interessante acerca da poesia e por ser um grande pensador, por ser um filósofo, Hölderlin convida a filosofia a beber na fonte da poesia, adquirir da poesia uma de suas características e no pensamento, na construção de ideias filosóficas. Neste vídeo nós veremos alguns aspectos do conceito de poesia do Hölderlin e em que medida a filosofia deve se voltar para a poesia, adquirir dela uma de suas características e aplicá-la em sua forma de ver e expressar o mundo. É sobre isso que eu irei falar nesta ocasião, mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, a nos ajudar na divulgação deste espaço. Este é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento, nós levamos a você um pouco de filosofia, de literatura, de arte, de ciência, enfim, por meio desse espaço nós nos propomos a levar algumas lições que contribuirão em sua forma de compreender e encarar as coisas, enxergar o mundo, enxergar a vida e outras tantas dimensões importantes de nossa existência. Esse é um espaço dedicado ao conhecimento. Portanto, nos ajude aqui fazendo a tua inscrição, se é que não fez, apresentando este canal a outras pessoas, a fim de que nós possamos angariar cada vez mais um número maior de inscritos. Isso ajuda bastante a levarmos para frente as lições aqui apresentadas. Bem, como eu já antecipei, Friedrich Hölderlin é um poeta e filósofo alemão que viveu entre os anos 1770 a 1843, portanto teve uma vida bastante longeva para os padrões da época e é um poeta que viveu dois períodos bastante importantes na história das belas letras, na história da literatura e da poesia ocidentais. Ele vivenciou todo aquele esforço dos iluministas em resgatar os valores estéticos do classicismo, ou seja, Hölderlin vivenciou o período do neoclassicismo e também vivenciou o período romântico. Hölderlin, esteve praticamente nesses dois cenários estéticos opostos em muitos aspectos, mas ambos muito importantes e significativos em relação àquilo que produziram, aquilo que legaram para a história da arte ocidental, mais especificamente para a história
da literatura. São dois movimentos que nos deixaram coisas muito belas, coisas muito profundas, obras muito significativas para o nosso deleite, para a nossa reflexão. E Hölderlin foi um poeta que teve a felicidade de vivenciar esses dois momentos. Este momento iluminista, que resgatou os valores estéticos do classicismo, fazendo surgir daí um neoclassicismo ou um renascimento do classicismo, e ele também foi testemunha, foi alguém que vivenciou o período romântico, portanto, ele participou desses dois momentos importantes na história da literatura ocidental. E Hölderlin tinha como... foi extremamente influenciado por essa vertente neoclássica, embora tenha tido muito respeito pelo lirismo romântico. Ele, Hölderlin, que passou por estes dois períodos, tinha uma concepção de poesia que tangenciava o classicismo sem depreciar, muito pelo contrário, dando a devida importância ao romantismo. Hölderlin, embora um defensor do esclarecimento, não depreciou embora um defensor do esclarecimento classicista ou neoclassicista, não depreciou do lirismo, do romantismo. Estas duas tendências, a neoclássica e a romântica, encontraram na obra de Hölderlin o seu lugar. E a poesia, que foi cultivada tanto no neoclassicismo quanto no romantismo, adquire um lugar de relevância, de grande relevo e importância dentro do pensamento de Hölderlin. Aliás, a poesia para Hölderlin está inclusive à frente da filosofia, porque cabe à filosofia ainda se valer de um aspecto da poesia que para Hölderlin era essencial para a concretização de seus ideais, para a manifestação do seu pensamento. Para Hölderlin, a filosofia ainda carece de uma característica que é propriamente poética. E nós veremos qual característica é esta, intrínseca, inerente à poesia, e que a filosofia precisa adquirir, ou imitar, ou emular. Bem, primeiramente, para um alemão como Hölderlin, que viveu na segunda metade do século XVIII e na primeira metade do século XIX, a poesia, ou o conceito de poesia, tem um sentido um pouco mais geral, né? Um pouco mais dilatado. Ora, poesia, para um alemão como Hölderlin, não era tão somente uma obra escrita em versos. Ora, poesia, para este alemão do final do século XVIII e início do século XIX, poesia era toda obra feita a partir da língua e que tinha um caráter estético. Ora, o que era a poesia para Hölderlin? A poesia para Hölderlin
era a língua feita arte, era o uso da língua para criar algo belo, era a utilização da língua a serviço de um ideal estético. Quando a língua era utilizada para criar algo belo, o resultado disso, Hölderlin, um alemão de seu tempo, chamaria de poesia. Então, a poesia para Hölderlin não era apenas uma obra escrita em verso, mas também uma obra escrita em prosa, desde que esta obra, escrita em verso ou em prosa, resultou numa obra bela, numa obra de valor estético inquestionável. Então, a poesia era a língua a serviço do belo, a serviço da estética. Portanto, Hölderlin tem um conceito mais amplo de poesia, não um conceito tão técnico, tão delimitador. É um conceito mais aberto. E a poesia, para Hölderlin, tinha duas características. Ela tinha esse seu caráter estético, mas ela também tinha um caráter filosófico, por assim dizer. Por quê? Porque a poesia para Hölderlin era algo belo, mas também algo reflexivo. A poesia não era apenas a expressão de versos ou prosas belas. A poesia também era a expressão de um raciocínio lógico, de um raciocínio reflexivo. A poesia era a obra do pensamento. Havia ideia, para Hölderlin, havia ideia, havia conceito, havia reflexão na poesia. Portanto, a poesia, na mesma medida em que ela provoca no indivíduo um prazer estético, porque ela é bela, a poesia também leva este indivíduo à reflexão, leva este indivíduo a pensar, a refletir. Portanto, na poesia se convergem o belo, o estético e o reflexivo, e a lógica e o pensamento. Logo, a poesia possui aquilo que é próprio, ou que poderia ser considerado como próprio da filosofia, que é o pensamento. Ora, a filosofia nos leva a pensar, nos leva a refletir, nos leva a assumir uma postura mais crítica em relação às coisas, mais crítica em relação aos discursos que aí estão, aos valores que aí estão, aos modelos de vida e de mundo que aí estão. Ora, a filosofia tem por essência ser esta forma de ver as coisas, de pensar as coisas marcada pelo raciocínio, pela reflexão, marcada pelas ideias e o quanto que elas geram impacto no nosso pensamento, na nossa compreensão, no nosso entendimento. Entretanto, para Hölderlin, faltava à filosofia um outro elemento, uma outra característica que é própria da poesia e que é talvez o maior aspecto de sua força, de sua pujança, de sua vitalidade. E que aspecto é este? Que característica é esta? Nós já falamos sobre ela. É o seu lado estético, é o seu lado ornamental, por assim dizer, é o seu lado belo,
Ora, a filosofia é pensamento, é conceito, é lógica, é ideia, mas a filosofia poderá ser muito mais forte e poderosa se ela tomar para si, se ela se valer da estética, ou seja, da beleza. Ora, o pensamento filosófico pode ser muito mais expressivo, pode gerar um impacto maior sobre o indivíduo se ele se valer também de um aparato estético, de recursos e instrumentos estéticos. Ora, por meio dessa afirmação, Hölderlin deixa claro, deixa evidente que falta alguma coisa ao pensamento, que o pensamento não concretizará toda a sua finalidade se ele ignorar aquilo que é belo, se ele não recorrer àquilo que é estético, aquilo que gera um deleite, aquilo que gera um prazer, seja um prazer no ver, seja um prazer no ouvir. Ora, a filosofia precisa aprender com a poesia a explorar o belo, a explorar um lado seu que é ignorado em linhas gerais e que é extremamente importante, que é o lado estético. A filosofia, salvas raras exceções, a filosofia se preocupou muito com a exposição do pensamento, com a exposição dos conceitos, com a exposição dos argumentos, das ideias, do discurso racional, e acabou, em linhas gerais, ignorando um instrumental extremamente importante, que é o instrumental estético, que são os recursos estéticos. Portanto, para Hölderlin, a filosofia tem que aprender com a poesia, e aqui nós já vemos, esse diálogo entre poesia, essa relação entre poesia e filosofia é uma relação que perpassa a história da filosofia, relação esta que, a depender do pensador, era uma relação que poderia viver em harmonia, mas que, a depender do filósofo, estava em lados extremamente opostos e irreconciliáveis, né? Lembremos-nos de Platão, tem problema com a poesia e coloca a poesia como um discurso menor, menos importante em relação à filosofia. Por outro lado, nós temos outros pensadores que inclusive vão recorrer à poesia para fazer filosofia, a exemplo de Parmênides, né? a exemplo de um Empédocles de Agrigento, Empédocles que é um pensador que exerceu uma profunda influência no pensamento de Hölderlin. Hölderlin, inclusive, nos deixou uma obra chamada A Morte de Empédocles, obra que expressa a importância que este pensador grego de Agrigento, sobre o qual nós já falamos algumas coisas aqui em nosso canal, a importância que este pensador exerceu sobre o Hölderlin romântico, né, sobre o Hölderlin do romantismo. Então, as relações entre poesia e filosofia são relações que perpassam a história da filosofia e que, a depender do autor, era uma relação possível de ser harmoniosa. Filosofia e poesia poderiam conviver em paz, em harmonia, e, a depender do pensador, poesia e filosofia
representavam visões de mundo completamente opostas, diametralmente opostas, de tal forma que não seria possível uma convivência harmoniosa entre elas. Ora, Hölderlin vai colocar a poesia indo na contramão da tradição platônica. Hölderlin vai colocar a poesia acima da filosofia e convidar esta para que se espelhe na poesia, a fim de que ofereça ao seu discurso, que é lógico, que é conceitual, que é racionalmente muito bem arquitetado, muito bem orquestrado, que continue expressando este raciocínio muito bem organizado e arquitetado, mas lhe dando um tempero que lhe falta, que é o tempero da estética. Para Hölderlin, é possível expressar o pensamento, as ideias, expressar o mundo de forma racional, mas também bela, mas também com muito, mas também de algum modo que gere no indivíduo um prazer estético, um deleite estético. Ora, a filosofia e é esta possibilidade que Hölderlin coloca, possibilidade essa que, sejamos francos, já foi concretizada em Platão, porque embora Platão assuma uma posição mais crítica em relação à poesia, ora, Platão escreve como um literato, escreve como um poeta. Nós percebemos claramente a influência que a literatura e a poesia, lembremos que Platão, antes de conhecer Sócrates, era poeta. Ele escrevia versos, mas depois que conheceu Sócrates, ele abandona a poesia, inclusive, lamentavelmente, porque são obras que nós jamais conheceremos, porque o próprio Platão as queimou. Lamentavelmente, após ter conhecido Sócrates, ele pega os seus manuscritos de poesia e os lança ao fogo, mas o estilo mais literário, mais poético, ficou em Platão, de tal forma que, mesmo sendo um crítico da poesia, mesmo colocando a filosofia como um discurso maior, como um gênero, uma área do conhecimento maior que a poesia, Platão escreve a partir de uma verve, de uma inspiração, de uma fluidez, que é uma fluidez estética. Existe beleza na filosofia de Platão, existe uma beleza nos diálogos escritos por Platão. Entretanto, isso é algo raro entre os filósofos. O que Hölderlin propõe é que é possível pensar ou expressar filosoficamente o mundo por meio de um discurso mais estético, por meio de uma escrita mais estética, por meio de uma escrita mais fluida, mais prazerosa. E aqui eu abro um grande parênteses. 3 filósofos parecem ter concretizado em seu pensamento aquilo que Hölderlin, poeta, propõe à filosofia. Porque são 3 pensadores que escrevem muito bem, que expõem o seu raciocínio, seu pensamento, suas ideias, seus conceitos
a partir de uma escrita, que é uma escrita quase que literária, é uma escrita bela, uma escrita fluida, uma escrita bastante deleitosa e solta. E quais são estes pensadores, estes filósofos? Nietzsche, porque Nietzsche escreve muito bem, escreve filosofia como um literato. Sartre, outro grande escritor, prêmio Nobel de literatura, inclusive, e Merleau-Ponty. Estes três pensadores, estes três filósofos, foram pensadores que expressaram seu conceito de mundo, seu conceito de vida, seu conceito acerca das coisas, mas o expressaram de forma bela, de tal modo que com eles de tal modo que eles nos colocam a refletir, eles nos fazem refletir, mas nos fazem refletir com uma certa leveza. Por quê? Porque há neles uma delicadeza, um adorno, uma escrita que é própria de um esteta da palavra, que é própria de um literato, que é própria de um poeta. Nietzsche, Sartre e Merleau-Ponty expressam seu pensamento como expressam o seu pensamento recorrendo a uma escrita bastante literária, de tal modo que, na mesma medida em que eles nos fazem pensar, eles nos cativam pela beleza dos seus discursos, pela beleza da sua escrita, pela beleza do seu texto. Portanto, com Hölderlin, nós vemos a possibilidade que foi concretizada nestes três autores, nestes três pensadores, a possibilidade de que o pensamento se expresse e se expresse de forma bela, deleitosa, estética, poética. Ora, a filosofia também pode ser uma poesia. É possível pensar filosoficamente recorrendo a uma beleza, a uma leveza, a um adorno que é próprio da poesia, que é próprio do discurso poético. Quem nos dera que todos os filósofos inspirados em Hölderlin se valessem dessa estética própria da poesia e conciliasse pensamento, lógica, reflexão, a beleza. Certamente, considerando aquilo que afirma Hölderlin, seu discurso seria muito mais impactante, seria muito mais cativante, seria muito mais sedutor, porque o homem é suscetível ao belo. Ora, o homem, e Hölderlin deixa isso pressuposto em seu discurso, o homem é razão, mas ele também é paixão. E se por um lado as ideias cativam a nossa razão, as ideias lançam luz sobre a nossa razão, as ideias potencializam a nossa razão, estas ideias serão muito mais fortes se elas também despertarem em nós a sua paixão. Para concluir, com Hölderlin, nós aprendemos que o conhecimento, por mais abstrato,
racionalmente arquitetado, elaborado, por mais que ele seja racionalmente arquitetado e elaborado, o conhecimento pode ser belo, ou ele, aliás, ele é belo e por isso apaixonante. Esta paixão esta paixão que cativa o indivíduo, que é capaz de cativar o indivíduo, esta paixão, o pensador explora quando ele, além de um discurso racionalmente muito bem organizado, muito bem convincente, muito bem arquitetado, constrói esse seu edifício de raciocínio e reflexão por meio de alguns fundamentos belos. Há uma beleza no conhecimento, há uma beleza na filosofia. E disso nós não podemos esquecer. Por quê? Porque é esta beleza no conhecimento, é esta beleza da filosofia que nos cativa, nos seduz e nos torna amantes, apaixonados por ele, o conhecimento, por ela, a filosofia. Portanto, para Hölderlin, pensamento e beleza podem viver de forma harmoniosa. Ora, essa proposta, esta possibilidade, em nossos dias adquire um sentido muito maior, muito mais importante, haja vista aquilo que é belo ser cada vez mais e mais desprezado, aquilo que é belo ser cada vez mais e mais rejeitado, refutado, ser cada vez menos cultivado e explorado, mas que tem um elemento extremamente forte, extremamente vital e pungente, porque esta é uma das nossas sensibilidades mais aguçadas. Somos suscetíveis ao belo e o pensamento pode ser mais eficiente à medida em que ele se apresenta ao indivíduo com a plástica ou a plasticidade de uma poesia, a plasticidade de uma prosa literária. Há uma beleza que é possível ao discurso filosófico e que precisa ainda ser descoberta e explorada. Quem conseguir assim fazer, certamente dará às suas ideias uma força, uma potência, uma vitalidade que tornará o seu discurso quase que irresistível. Um forte abraço e até a próxima. Não se esqueça de deixar o seu joinha, o seu like aí em nosso vídeo, porque isso nos ajuda bastante e em breve nós retornaremos aqui neste espaço abordando um outro tema, abordando um outro conteúdo. Um forte abraço e até a próxima.